Bem-vindo a mais um episódio do Orgânicos Copa Cash, o podcast da Corretores Orgânicos Imobiliária, uma imobiliária aqui de Copacabana. Orgânicos Copacast, vem se conectar. Copacabana é o lugar de amor. Orgânicos Copacast. Hoje estamos recebendo um casal que se tornaram amigos, né? E o casal, seu Roberto, Dona Cristina. Há alguns anos a gente já atende esse casal. Tive a oportunidade de atender o seu Roberto ainda na fase de locação. E depois atendi os dois na fase de compra. Seu Roberto e Dona Cristina, sejam muito bem-vindos ao Orgânicos Copa Cash. Obrigada. Hoje a gente vai falar de um tema muito relevante, que é sobre como evitar cair em golpes no mercado imobiliário de Copacabana. E eu vou conversar com ele sobre um fato ocorrido, mas antes disso, quero contar um pouco a história, como cheguei até o seu Roberto e a Dona Cristina. Não lembro exatamente o ano, seu Roberto, mas deve ter cerca aí de uns 5, 6 anos atrás. Eu recebi um contato de um rapazinho falando que estava procurando um apartamento para o tio dele, né? Eu lembro que era o Ian, São Sebastião, lá do litoral norte de São Paulo. E engraçado que eu falei com ele num dia à tarde, no outro dia, o senhor já estava aqui no Rio com ele para visitar o apartamento. E eu lembro que quando eu atendi, o senhor alugou um apartamento mobiliado na Barata Ribeiro, próximo a Paula Freitas, porque existia algum vínculo ali que eu não sabia da sua infância, do seu passado, em relação à Rua Paula Freitas, eu queria ficar ali perto, morar ali perto. E recebi vocês, levei, apresentei o imóvel, o senhor de pronto lá fechou a locação por um período longo, né? O senhor fixou residência, e na época o senhor estava sozinho, o senhor veio acompanhado apenas do Ian. E o senhor comentou que sua companheira morava no... É Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Dourados, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, estava em vias ali de se aposentar, que em breve ela estaria vindo definitivamente para o Rio de Janeiro. Então, assim começou a nossa história, né, seu Roberto? Através de uma locação. E depois acabou que eu perdi o contato com o Ian. O que aconteceu? Nunca mais tive contato com ele Também não, né? Não. Eu lembro que eu ligava, acho que era tipo um restaurante, né? Que a família dele tinha, né? O senhor frequentava lá direto, se tornou amigo da família. Para ele vir, porque eu já tinha dificuldade de dirigir depois do AVC. Aham. Ah, legal. E a senhora, Dona Cristina, lá em Dourados, acompanhando isso tudo de longe? Então, quando ele veio, ele teve lá em Dourados, falou que ia voltar para o Rio, que não queria mais ficar assim longe do mar, né? Uhum. E aí era 2017, aí eu não estava aposentada ainda e nem tinha terminado a faculdade. Aí, quando foi no começo de 2018, saiu minha aposentadoria e eu só vim para o Rio em março de 2019. Ah, foi mais ou menos essa etapa, isso aí, Sim. mais ou menos. Lembro bem. E eu lembro que o seu Roberto, morando nesse apartamento, ele gostava muito do imóvel, inclusive um apartamento muito bonito, né, seu Roberto? O senhor morou ali na Barata Ribeiro, muito bem reformado e imobiliado, apartamento bem funcional. E eu lembro que o senhor falou que quando sua companheira chegasse no Rio, vocês iriam ver um apartamento para comprar. E de repente, Dona Cristina vem, mulher, sim, né? Na nossa vida, né? De repente, Dona Cristina vem, receba um telefonema do seu Roberto, Eric, a Cristina chegou, olhou alguns imóveis, gostamos, já fizemos visita e a gente se interessou por comprar um apartamento. Você pode nos assessorar? A senhora lembra como é que foi isso, Dona Cristina? É porque, assim, como ele conhecia você e você era o nosso contato aqui no Rio, Uhum, aí eu falei para o corretor que me acompanhou, acho que até no imóvel aqui perto. uhum, Eu falei, olha, a gente vai ver esses uhum. apartamentos aí, mas para fechar a gente vai querer conversar com alguém da nossa confiança. Aí ele ficou meio assim, mas concordou. Aí até acho que o último apartamento que nós olhamos, que o Roberto tinha gostado, você também fez a vistoria junto com ele. Isso, eu lembro que
que quando eu conversei com a senhora ao telefone, eu não lhe conhecia, assim, né? Igual conheci o seu Roberto. E aqui dá um adendo. Na época que a senhora ainda estava lá no Mato Grosso, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, eu lembro que teve uma época que eu me aproximei do seu Roberto. A gente convidou o seu Roberto para passar um Natal lá em casa. O senhor lembra disso, seu Roberto? Ou quando você foi visitar o Denis lá em Mato Grosso, lá em Ouro Preto. Ah, sim, Aí já era o. já tinha comprado apartamento, então, quando eu fui para Ouro Preto, Ah, já tá. tinha comprado apartamento. E aí você já me conhecia quando a gente comprou o imóvel, porque você ajudou Isso. na locação lá da sala, Sim, da sala sim. onde eu montei um consultório. Aí você que fez o contrato junto Ah, com o proprietário do exatamente, imóvel. exatamente, é verdade. Mas eu lembro que quando vocês me ligaram, eu conversei com a senhora ao telefone, eu fiz uma série de perguntas. E aqui são perguntas que a gente faz, que a gente vai encaixando no quebra-cabeça. Eu lembro que vocês gostaram do imóvel, me passaram a localização e as características do imóvel e o preço. Eu falei, olha, um baita negócio. Vou lá com Sim, vocês, vou analisar a documentação. Eu lembro que eu participei da revisita, falei que ia analisar a documentação, estando tudo ok, seria um baita de um negócio que vocês iam estar fazendo. E aí eu lembro que uma das perguntas que eu fiz foi com quem a senhora tinha falado. E a senhora falou, parece que falou com uma parente que dizia ser procuradora da proprietária. E no dia que a gente chegou lá para fazer a revisita, acompanhado do corretor, que havia apresentado o apartamento para vocês, de outra imobiliária, essa pessoa chegou, cumprimentou normalmente, a senhora falou, aquela ali que é não sei se é sobrinha, alguma coisa assim, da proprietária e a procuradora. E aí acompanhei vocês na visita, falei, olha, continuei afirmando, olha, um bom negócio, mas vamos analisar a documentação. E aí o corretor, pedi que o corretor anotasse meu telefone, passasse para o gerente dele para me encaminhar a documentação. E quando ele me encaminha a documentação, primeiro que eu lembro, vamos falar de dias assim, como se fosse hoje, eu estava pedindo a documentação e passou-se 1, 2, 3 dias e nada da documentação chegar e eu cobrando, né? Cobrando ele pelo WhatsApp, liguei. Eu conhecia a imobiliária, a loja, que inclusive a loja deles era do Leblon, tá? É uma imobiliária do Leblon, corretor que atendeu vocês. E eu entrando em contato com o gerente, quando o gerente me mandou a documentação que eu fui analisar já no terceiro dia, mais ou menos, e aí eu fui entender por que ele estava postergando o envio daquela documentação. Quando ele enviou, a procuração não era para uma mulher, era para um homem. E quem falou que era procurador ou que tinha procuração, era um parente, foi a pessoa que abriu o imóvel para a senhora. Então eu já lembrei, poxa, a pessoa falou para a dona Cristina que era procuradora. A procuração vem no nome de um homem. A procuração era uma procuração de 5 anos atrás, de uma pessoa que, se estivesse viva, teria cerca de 95 anos de idade. Então, ó, 5 anos atrás, 95, mais 5, 100 anos. No interior do Brasil, a procuração foi lavrada num leito de um hospital, com, se eu não me engano, 4 ou 5 testemunhas na época, e eu peguei, fui bem direto com vocês. Olha, procuração do interior do Brasil, procuração antiga, de uns 5 anos atrás, a pessoa na época tinha 95. A probabilidade é que a gente sabe que existem pessoas que vivem mais de 100 anos. Eu mesmo vim agora no Uber com vocês, atendi uma senhora de 83 anos. E ela fez companhia para a sogra. A sogra dela faleceu em maio desse ano, com 98 anos de idade, 2 dias antes. Muito lúcida, a sogra dela, tinha 98, estavam no bar, ali da esquina da Ministro Vieira de Castro, com Rodolfo Dantas, um restaurante chamado Primavera, ao lado daquela padaria Pão e Companhia. Ela, Eric, 2 dias antes dela falecer, a gente estava tomando um chopp. 5 horas da tarde. A gente descia, toda que ela gostava de tomar um chopp. A senhora, 98 anos, lúcida, de repente se foi. Então, não apenas por conta da idade, é porque é uma procuração do interior do país, feita dentro de um leito de hospital. Olha o contexto, né?
e a pessoa já próxima de 100 anos, a probabilidade daquela procuração ser nula era gigantesca. Eu alertei vocês. Na época, o Roberto tinha gostado muito do apartamento. Que Sim. ele foi primeiro lá, e aí eu fui com você na revisita. Aí ele também foi junto, né? Sim, fui junto com vocês. Diga-se de passagem, um apartamento muito bom ali Sim, no sim. Shopping dos Antiquários, uma planta boa, uma coluna boa. Mas qual foi a sensação, não sei se vocês lembram, né, seu Roberto e Dona Cristina, de eu dar esse feedback para vocês de que eu não sei se vocês entraram no circuito, de entrar em ligar para o gerente lá daquela imobiliária para ver se ele enviasse. Não, não, não. Na época, a gente já falou para o corretor, ó, o Eric vai fazer essa análise para a gente. Aí, a partir daí, só você que teve contato com eles. Entendi. Para quem não sabe, Dona Cristina e o seu Roberto são duas pessoas que trabalharam, né, dentro de uma estrutura do judiciário. O seu Roberto na parte de fiscalização de trabalho, né, e a Dona Cristina, por muitos anos também trabalhou como oficial de justiça, se eu não me Sim. engano, né, isso. Então, assim, não são pessoas leigas, mas, como a senhora falou, a senhora não dominava e não conhecia o mercado de Copacabana. E a senhora procurou uma referência de um profissional que tinha uma credibilidade e um contato já de confiança com o seu Roberto já há algum tempo, né? Mas, assim, vocês chegaram a perceber durante a visita, primeira vez que o senhor foi, nos contatos que fizeram, ou com o corretor, ou com a pseudo-procuradora, chegaram a perceber alguma coisa estranha? Como é que foi isso? Na verdade, eu não tive contato com ela. Quem teve foi, acho que o Roberto. Uhum. Assim, a única fala minha para ele foi essa: a gente só vai fechar depois que tiver uma análise documental. Isso. E a gente, lá na Corretores Orgânicos Imobiliária, todo imóvel que a gente vai trabalhar, a gente faz uma análise preventiva da documentação. O imóvel em inventário, ele se vende. O imóvel com dívida se vende, penhorado ou não, tudo se vende. Desde que quem está comprando tem ciência do status daquela documentação e precifique aquilo, né? Se o imóvel com a Sim. documentação definitiva vale X, o imóvel que tem alguma pendência documental, ele tem que valer X menos alguma coisa, porque quem compra um imóvel com a documentação desse jeito está comprando um risco. E esse risco ele não tinha sido quantificado ou falado para vocês, porque para vocês a documentação ela estava perfeita. E quando não estava, veio picada, e quando por último eu recebi a procuração, e a procuração eu liguei logo o alerta, porque aqui no Rio de Janeiro é uma particularidade do mercado local, tá, seu Roberto? Há muitas histórias de falsas procurações, inclusive em conluio com alguns cartórios, tá? Então, assim, aconteceu muito ali nos idos da década de 80, década de 90. Eu lembro quando eu comecei na corretagem em 2012, o José Florencio, que é meu sócio e meu mentor, ele sempre me alertando, olha, compra e venda com procuração, vamos colocar uma lupa nessa procuração para a gente verificar se de fato é uma procuração válida e quem lavrou. Porque às vezes a procuração era lavrada num cartório que já tinha uma fama de ter tido outros eventos de procurações falsificadas ou nulas, né? E eu queria fazer uma pergunta para o seu Roberto. Seu Roberto, como é que foi receber esse diagnóstico porque a decisão foi sua. Eu, como profissional contratado, eu apenas lhe alertei. Como é que foi para o senhor receber esse diagnóstico de que eu não me sentia confortável de sugerir a compra daquele imóvel, o senhor dar continuidade à compra daquele imóvel, por conta dessa questão da procuração? Olha, meu irmão trabalhou numa imobiliária que foi preso. Porque depois, na investigação, descobriram que ele não tinha envolvimento nenhum. Uhum, Que era o dono da imobiliária que falsificava assinaturas uhum. e certidões e escrituras falsas. Sim. E vendia o imóvel mais de uma vez. Ele foi preso
E todos os funcionários foram presos até que a investigação comprovasse que ele não tinha envolvimento. Meu irmão foi solto. Então o senhor tinha isso muito latente, né? Então o senhor ficava preocupado em ter algum tipo Eu de... sei que Rio de Janeiro não é para iniciantes. Rio de Janeiro não é para amador, de fato não é. De fato não é. E olha que o seu Roberto tem um conhecimento jurídico assim enorme, muito mais do que eu, né? Já atuou muitos anos. E dona Cristina, eu lembro que eu fui lá visitar o imóvel, apartamento muito bom, a planta boa. A senhora já tinha visualizado ali dentro, reformado? Porque mulher tem mais isso que o homem, né? Na verdade, não, porque quando a gente estava procurando apartamento, eu olhei para cá e ele olhou para lá, Entendi. entende? Aí eu tinha gostado de um aqui. Só que esse que eu tinha gostado aqui, a janela dele dava bem pro Pavão. pavão. Falei, vamos tirar isso das ideias. Não queria isso aqui, não. Aí, Senhora do interior do país, né? Vendo televisão, noticiário direto pro seu Roberto. Eu acho que aí, talvez nem pegasse tanto, né, seu aí eu Roberto? Mas peguei e para falei ela. para ele assim, que eu tinha gostado muito do apartamento, mas tinha essa questão, que a janela era longe, Uhum, mas assim, você enxergava lá em cima. Aí ele pegou e me falou daquele. uhum. Aí ele já tinha visto de manhã aquele. Aí eu fui à tarde, mas quando eu fui, eu já tinha falado para o corretor que era o mesmo, que era da mesma empresa dos que eu tinha visto aqui. Sim. Aí eu já tinha falado que você iria Ah, entendi. Que para eu iria ver. acompanhar Sim. para dar esse suporte para vocês. E depois disso, eu lembro que o seu Roberto declinou, né? Não sei se o gerente depois entrou em contato direto com o senhor declinou da compra. Isso. E aí eu fiquei atento a possíveis oportunidades, né, para oferecer para vocês. Foi quando, ali na imobiliária, a gente estava trabalhando a venda de um imóvel que eu convidei vocês para conhecer o imóvel. Imóvel, inclusive, eu sou vizinho de vocês, né? Já fui vizinho de frente e agora eu sou um pouco quase de lado, né? Tô 3 prédios depois de vocês. Então, um prédio que eu já tinha vendido outros imóveis, já tinha acompanhado, reformas, possibilidades, né? Que o apartamento tem uma planta que dá umas possibilidades. E aí vocês foram visitar. Como é que foi essa percepção na visita desse apartamento? Que na época, o de vocês eu já não lembro, a comunidade é 401? É 401. 401. 401, seu Roberto, eu acompanhei o final do inventário. Porque ali aquele prédio eu vendi 101, 301, 401, 501, 701, 804 e quase vendi o 603. Então eu vendi vários imóveis naquele edifício, conheço, morava já ali perto, então conheci os vizinhos. E a maioria dos imóveis ali é oriundos de inventário. Então eu acompanhei a finalização do inventário de uma senhora que tinha deixado o imóvel para a empregada, tá? Ou acompanhante, não lembro, mas assim, de certa forma acho que era secretária dela. Eu acompanhei o final do inventário, documentação definitiva que permitiu o senhor comprar. Na época o senhor até fez, não sei se o senhor fez uso de consórcio ou financiamento, não lembro. Consórcio. Consórcio, né? Eu lembro disso. E como é que foi lá? A senhora lembra como é que foi a primeira visita? Como é que foi ver o imóvel? O senhor lembra, senhor Roberto, um pouco dessa história? Na época, eu não gostei muito da entrada do prédio ali, aquela portaria. Uhum. E aí, mais o apartamento, eu já gostei de cara. Na hora que abri a Sim. porta, assim, eu já gostei. Assim, do espaço dele, daqueles vãos De que ser ele de tem, frente. de ser de frente. Árvore, arborizada, a rua ali, né? Sim, sim, já gostei de cara dele. E voltando ao tema Acho que ele principal. não tinha ido. Você foi, Roberto, na Acho primeira que foi. visita? Não, a primeira visita, acho que ele Não, não foi, não. acho que foi eu e a sobrinha dele na primeira visita. Exatamente. Ela estava estudando aqui na época, não foi? A Sim, sobrinha. sim. Qual o nome dela, senhor Roberto? Nem lembro assim Camila. Camila, isso. Eu lembro dessa história. Lembro sim. Aí eu peguei e falei para ele, eu gostei muito do apartamento. Aí nós marcamos outra visita, aí ele foi junto. Ah, entendi.
Aquele cantinho ali que... Não sei se é o piano que fica no cantinho? É o piano. Tem ali onde é tipicamente um jardim de inverno bem largo, porque geralmente Sim. Copacabana tem aqueles que a gente chama de cachimbo, né, seu Roberto? Bem apertadinho. Lá não, é largo, né? Bem agradável. Na época foi o fumódromo, né? A gente colocou as poltronas e aí botou a mesinha para fumar. Aí depois eu resolvi estudar piano, aí deixou de ser o fumódromo. Voltando ao tema principal da nossa conversa, após todos esses anos de vida, experiência assim, de lidar com gente, de lidar com contraventores, tanto o senhor fiscalizando quanto a senhora tendo que intimar, né? Sei até de algumas histórias que vocês já contaram aí. Como é que foi para vocês nessa etapa de vida, depois de toda essa experiência, pensar na possibilidade de cair num golpe que envolve centenas de milhares de reais, que é uma compra de um apartamento em Copacabana? Nossa, teria sido horrível, né? Se fosse. Consegue imaginar, senhor Roberto? Não. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E qual conselho, dona Cristina, hoje, depois de ter passado por essa experiência, graças a Deus não chegou a vias de fato se concluir, mas o que a senhora hoje falaria para uma pessoa leiga ou idosa ou que está pensando em comprar um apartamento ou vender um apartamento em Copacabana e não tem uma assessoria de quem escuta, tem uma escutativa, de quem não assessora ali de forma ética na compra e venda? Qual conselho a senhora daria? Aí eu penso que a pessoa, antes de fechar qualquer negócio, tem que fazer essas buscas, assim, olhar o RGI, olhar toda a documentação, e isso acaba sendo muito melhor concluído quando é com um profissional. Entendi. E o senhor, senhor Roberto? Senhor Roberto, a gente já teve experiências até fora do imobiliário, com causas. O senhor é uma pessoa que conhece de legislação, o senhor é uma pessoa estudiosa. E o que o senhor tem para dar de conselho? Se eu estivesse hoje numa mesa de bar conversando e alguém comentasse, pô, tô querendo comprar ou tô querendo vender um imóvel, qual conselho que o senhor daria? É o mesmo que daria para alguém que tivesse um sintoma de uma doença grave. Procura um especialista. Exatamente. É muito comum quando a gente tem alguma patologia ou então está desconfiado de ter alguma doença, a gente procurar um médico especialista. A gente precisa de algum direito, exercer algum direito que a gente está sendo cerceado ou lesado, a gente procura um advogado, e o direito é amplo, a gente procura um advogado especializado naquela situação, né? Naquele assunto, naquele tema. E na hora de comprar ou vender o imóvel, as pessoas acham que qualquer pessoa pode comprar ou vender. Inclusive um corretor leigo que não entende de pessoas, Sim. não vai respeitar a história de quem está querendo vender ou de quem está querendo comprar. O senhor Roberto, foi muito marcante para mim, senhor Roberto, quando o senhor comentou e a dona Cristina trouxe à tona que o senhor queria ficar perto do mar, né? O senhor já veio do litoral lá norte de São Paulo, São Sebastião, e eu lembro que o senhor comentou comigo um pouco da sua infância, de algumas histórias na rua Paula Freitas. Aquilo me Morei lá. marcou. E o senhor falou assim, poxa, eu queria passar... Não sei se foi essa frase, mas eu entendi dessa forma. Eu quero passar o final da minha vida perto de onde eu morei, né? Então, assim, isso E quando a gente atende um cliente, a gente escuta e entende a história do cliente. A senhora hoje, como psicóloga, é uma espécie de anamnese que a gente faz nos nossos atendimentos lá na imobiliária para entender, porque às vezes a gente consegue fazer o link daquilo que o cliente ele nos passou, aquilo que a gente percebeu e uma oportunidade que vai unir, sabe? Esse interesse, quer seja do cliente, quer seja comprador ou vendedor. Isso é muito importante.
né, a gente ouvir e conseguir conectar essas histórias. De que forma a assessoria da Corretores Orgânicos ajudou vocês a se sentirem mais tranquilos e seguros na compra do apartamento? Porque eu sabia que tinha passado a documentação por uma cribagem prévia. E a senhora, dona Cristina? Ah, tanto que foi eu que sugeri para ele. Não vamos fechar antes de falar com o Eric. Entendi. É importante, né? Essa análise. Vocês acreditam que contar essa história real que aconteceu com vocês, pode ajudar outras pessoas a não passarem pela mesma situação? A senhora acredita que, por exemplo, esse podcast ele vai ser compartilhado nas redes, né? Outras pessoas vão assistir. Vocês acreditam que essa história que vocês viveram vai ajudar outras pessoas a não caírem nesse tipo de golpe? Ajuda sim. Ajuda, né? Acho que sim. Não só golpe, como assim há erro também. Que, por exemplo, de ter uma situação que eu tomei conhecimento lá na cidade que eu morava, que a pessoa comprou o terreno para fazer uma doação. Uhum. E aí ela comprou o terreno e quando a pessoa foi mostrar, ela não tinha conhecimento aonde era o terreno. Mostrou um lá para ele e tal, e ele fez uma baita construção para fazer a doação para uma instituição. Uhum. E aí, depois que estava tudo lá, anos a instituição trabalhando, descobriu que aquele terreno não era deles. Eles Nossa. construíram no terreno errado. O terreno deles era assim, não sei se 2 para frente ou 2 para trás, mas na hora que mediu, a construção dele estava todinha na localização errada. E quem tinha atendido essa pessoa que comprou, construiu e doou para a instituição? Tinha sido um corretor? Não sei dizer, mas eu penso que não, para fazer uma besteira desse tamanho, a pessoa ia até o final da construção. Entendi. Como vocês hoje, seu Roberto e dona Cristina, se sentem em compartilhar essa experiência que vocês tiveram publicamente com outras pessoas, que na realidade a gente não sabe quem especificamente vai assistir, né? Porque depois que vai para as redes, qualquer pessoa pode ter contato a essa nossa conversa. Como é que o senhor se sente em de alguma forma, poder ajudar as pessoas contando a sua experiência, Roberto? Que seja uma contribuição. Entendi. E a senhora, dona Cristina? Eu também espero que possa agregar, que a pessoa pode entender como significativo e tomar essas precauções, né? O mercado ele é feito de pessoas reais, com histórias reais como as de vocês. Eu quero agradecer esse tempo que vocês separaram para vir aqui compartilhar essa história de vocês com a gente e com o nosso público, a nossa audiência. E gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, senhor Roberto, e depois a dona Cristina. Nós vivemos numa época de muitos golpes. As televisões, os jornais anunciam golpes diários. Toda precaução é pouca. Exatamente. O famoso seguro morreu de velho, né? E caldo de galinha, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. É verdade. E a senhora, dona Cristina, suas considerações? Eu, assim, também considero como ele, né? Que a pessoa tem, de fato, que tomar esses cuidados mesmo, que depois que toma o prejuízo, não é brincadeira, não. A pessoa vai levar como marca pro resto da vida. Não é só o prejuízo financeiro, Sim. é o estresse emocional, né? Exatamente. Tem gente que adoece no processo de compra e venda. E assim, eu penso que quanto mais informação a pessoa tiver, melhor para ela, porque, como ele mesmo disse, a televisão, por mais que informe, não dá conta. Não dá. Não dá conta, é muita, são Não muitos os golpes. Não dá. E eu convido você a, se você gostou, curte, compartilhe, comenta, envia
esse episódio, compartilha com alguém que você sabe que de alguma forma você vai poder ajudar e contribuir, porque a gente, como falado aqui pelo casal, a gente vive numa era de golpes, né? Então, quanto mais informação, melhor, e informação de qualidade, uma formação especializada. Esse foi mais um episódio do nosso Orgânicos CopaCast, o podcast da Corretores Orgânicos Imobiliária especializada na compra e venda de imóveis aqui de Copacabana. Muito obrigado. Até mais.